Bem, agora nós vamos ver como os pesquisadores da década de 50 mediram as densidades de corrente em axônio gigante de Lula. Essas medições formaram a base para o estabelecimento do modelo HH, que é um modelo devido a Hodgkin e Huxley. São dois pesquisadores ingleses que ganharam o Nobel de 1963 de Fisiologia ou Medicina. E o motivo deles ganharem foi por terem desenvolvido a teoria e as medidas do impulso nervoso. O aparelho que eles usavam consiste de uma fonte e um eletrodo fino de platina que é introduzido dentro de um segmento do axônio gigante de Lula. E o fluido extracelular do axônio está dentro de uma caixa metálica que está conectada ao polo positivo da fonte. Então a fonte mantém a voltagem externa igual a zero e a interna no axoplasma do axônio com a voltagem V, ou um potencial V. Essa diferença de potencial que a fonte impõe é a mesma diferença do potencial da membrana VM, potencial de membrana, porque um eletrodo está dentro do axônio e o outro está conectado à região extracelular. Nesse aparelho também tem um amperímetro que permite medir a passagem de corrente através da membrana. Bem, os principais íons que estão associados ao impulso nervoso são o sódio e o potássio. E as densidades de corrente desses íons são dadas por estas equações, que são a equação segue a lei de Ohm, né? Então, por exemplo, a densidade de corrente de potássio é igual à condutividade do potássio vezes a diferença de potencial. A diferença de potencial é dada entre o potencial de membrana e o potencial de Nernst do potássio. Veja que antes a gente usava V0, que V0 é uma constante. Agora, no impulso nervoso, a gente usa Vm, que durante o potencial de ação é variável. Assim, os pesquisadores fixavam Vm com a fonte. O potencial de Nernst do potássio eles determinavam antecipadamente. A densidade de corrente eles mediam. E aí então restava determinar o GK, que é a condutividade. E a condutividade está associada com a abertura do canal, ou com a permeabilidade do íon. Então esse era o interesse deles, em GK e GNA, porque para o sódio tem uma outra equação equivalente. Só que quando eles iam medir esses dois íons, medindo os dois juntos, não daria para resolver a equação e determinar as condutividades. Então, nesses experimentos, eles tiveram 3 tacadas geniais. A primeira delas foi usar um axônio gigante de Lula, porque aí ficava bem mais fácil introduzir o eletrodo de platina dentro do axônio, e mais ainda, sendo o axônio gigante, a corrente gerada era também grande e aí ficava mais fácil de medir. Uma segunda tacada genial foi que eles usaram venenos para bloquear os canais de sódio ou de potássio. A tetrodotoxina bloqueia os canais de sódio. Esse é o veneno do baiacu, um peixe marinho. E tem o cloreto de tetraetilamônio, que bloqueia os canais de potássio. Assim, para medir a corrente de sódio, eles bloqueavam de potássio, e dessa forma a corrente medida era só a de sódio. Depois, no outro experimento, eles bloqueavam o canal de sódio, e a corrente medida, então, era a do potássio. E assim eles conseguiram chegar nos valores de GK e GNA.
Uma terceira tacada genial nesses experimentos é um pouco difícil de entender, mas é que ao colocar um potencial V constante em todo o axônio, os canais iônicos se abrem ao mesmo tempo, ou seja, todos os canais do axônio é, abrem ao mesmo tempo pelo potencial. Se eu coloco um potencial acima do limiar, os canais se abrem e o impulso nervoso dispara. Mas aí eles faziam disparar todos os canais ao mesmo tempo. E assim a corrente gerada era muito maior e possível de medir. Porque se você imaginar o impulso nervoso percorrendo esse axônio, aqui ele é muito pontual, ou seja, ele vai muito rápido e fica pontual num lugarzinho aqui, de modo que a quantidade de íons que estão passando pela membrana é ínfima e impossível de ser medida. Aí então o que eles fizeram é fazer com que todos os canais se abrissem ao mesmo tempo, e aí a quantidade de íons que migram pela membrana naquele intervalo de tempo de milissegundos geravam a corrente alta e possível de ser medida. Um outro comentário é que durante o impulso, tanto o V0 quanto o potencial de Nernst do potássio e do sódio não mudam. Quer dizer, o impulso é tão rápido que esses potenciais aí não fazem a menor diferença para a ocorrência do impulso nervoso. Bom, os experimentos dos pesquisadores consistiam no seguinte: com o uso da fonte, eles iam lá mudar o potencial de membrana do axônio. Então, para esse axônio, a gente vê aqui que ele está num potencial de repouso de menos 60. Aí eles chegam lá com o eletrodo e mudam na fonte. Se eles mudarem para um valor acima do potencial limiar aqui, o impulso dispara. O potencial limiar deve ficar aqui no meio, entre 0 e 60, então seria em torno de menos 30. Então eles poderiam pôr assim, menos 10 de voltagem, fixar e medir a corrente, ver tudo o que acontece. Eles poderiam colocar 0 e ver o que acontece, como ficam as correntes. Poderiam colocar mais 10 e ver o que acontece. Assim eles foram mudando ponto a ponto e examinando as correntes iônicas geradas. Num dos exemplos que está aqui, eles mudaram o potencial de repouso para 0 milivolts. Então o potencial de membrana foi para 0 milivolts. E mantiveram esse potencial por 4 milissegundos nele. E durante esses 4 milissegundos, eles mediram as densidades de corrente. Veja que as densidades de corrente é dada em miliampere por centímetro quadrado. Aqui está 0 e aqui 1 miliampere e aqui menos 1. Tem correntes positivas ou negativas. Aí, num dos experimentos, eles bloquearam o canal de potássio e mediram então só o de sódio. Aí, quando eles viram a corrente de sódio, só deu o tempo inteiro, nos 4 milissegundos, a corrente de sódio ficou negativa. Isso quer dizer que durante esse intervalo de tempo, o sódio só entrou. Na verdade, o sódio só entra na membrana, né? Durante o impulso. E quando eles bloquearam o canal de sódio e mediram de potássio, eles viram que o potássio só saiu, dando uma corrente positiva. E aqui chega um ponto, deu para ver que o potássio tem uma resposta mais lenta do que o sódio, porque o sódio em menos de 1 milissegundo já atingiu um pico de corrente aqui, enquanto que o potássio atingiu um pico só nos 4 milissegundos. Bem, em um passo seguinte, eles mediram a densidade de corrente sem bloquear os canais. E aí eles chegaram na corrente total, que é a constituída pelo sódio e o potássio, que é chamado de JM. Aí eles observaram que a corrente total
é dada pela soma dos dois. Se isso ocorre, então é porque esses dois íons são independentes, ou seja, um não interage com o outro, não há repulsão entre eles. Então não tem essa ideia de o sódio entra, aí o potássio sente uma repulsão pelo sódio e aí o potássio sai. Não existe essa ideia, porque eles demonstraram aqui que eles são independentes. Aí com essa corrente de sódio, eles calcularam como fica a condutividade do sódio. Aqui está plotada neste gráfico. Aqui você tem o valor inicial G na de V0, quer dizer, qual era a permeabilidade da membrana no potencial no repouso. Aí ele saiu então, sai aqui de um valor que não é zero, porque mesmo no repouso o sódio tem uma pequenina permeabilidade. Aí, em menos de 1 milissegundos, como demonstrou aqui a corrente também, ele chegou num pico. E depois foi decrescendo, decrescendo, e quando chegou aos 4 milissegundos, ele parou no G, na condutividade, quando o potencial é igual a zero. E aí que seria uma condutividade baixa, quando o potencial é igual a zero. A mesma coisa foi feita com a condutividade do potássio. A condutividade do potássio saiu de um valor um pouco acima de zero aqui, que é o GK de V0. E aí foi subindo com o tempo e em 4 milissegundos ele estava com GK de zero, ele estava com valor aqui alto, ou seja, o canal ainda estava aberto em 4 milissegundos. Então parou, ou seja, a partir das correntes é possível determinar então a abertura do canal, como se dá a abertura do canal para esse potencial e nesse intervalo de tempo. E agora temos aqui um gráfico comparando a condutividade elétrica dos dois íons juntos e projetados. O potássio havia parado aqui. Se esperar mais uns 4 milissegundos, ele tende a ir fechando o canal. Então a curva do potássio seria dessa forma e a curva do sódio chega a um valor bem maior aqui e tem um pico, ou seja, ela é mais rápida. A abertura do canal de sódio é mais rápida do que a de potássio. E agora tem umas relações. O potencial no repouso, a condutividade do potássio em relação ao do sódio dá 100. Ou seja, a condutividade do potássio é 100 vezes maior que a do sódio no repouso e para o axônio. Durante o impulso nervoso, os pesquisadores perceberam que o GNA aumenta 10.000 vezes, 10 a quarta vezes, enquanto o GK aumenta 20 vezes durante o impulso. Assim, se considerarmos o GNA igual a 1, então o GK igual a 100, porque o GK é 100 vezes o valor de GNA. Aí durante o impulso, GNA aumenta 10.000 vezes. Se era 1, então ele vai para 10.000, 10.000 vezes 1. E o GK é igual a 100, mas durante o impulso ele aumenta 20 vezes. Então fico com 100 vezes 20 dá 2.000 vezes, 2.000. Né? Aí a relação durante o impulso fica que GNA sobre GK é igual a 5, porque este é 10.000 sobre 2.000 é igual a 5. Ou seja, durante o impulso, o GNA é 5 vezes maior que essa altura aqui do GK. Se GK, por exemplo, aqui for 1, essa daqui seria a altura do GNA, seria igual a 5. Ou seja, antes do impulso, GNA é 100 vezes menor que GK. E durante o impulso, GNA é 5 vezes maior
que GK.